esclarecer que, para o homem religioso, a sacralidade é uma manifestação completa do ser. As revelações da sacralidade cósmica são, de certo modo, revelações primordiais, pois tiveram lugar no mais longínquo passado religioso da humanidade e conseguiram resistir às inovações introduzidas posteriormente pela história. Terra Mater. O profeta indiano Moala, da tribo Inatila, recusava-se a trabalhar a terra. É um pecado, dizia, ferir ou cortar, rasgar ou arranhar nossa mãe comum com trabalhos agrícolas. E acrescentava, vós pedis-me que trabalhe o solo. Iria eu pegar uma faca e crevá-la no seio de minha mãe. Mas então, quando eu já estiver morto, ela não me acolherá mais em seu seio. Pedis-me que cave e desenterre pedras. Iria eu mutilar-lhe as carnes a fim de chegar a seus ossos. Mas então já não poderei entrar em seu corpo para nascer de novo. Pedis-me que corte a erva e o feno, e que o venda, e que enriqueça como os brancos. Mas como ousaria eu cortar a cabeleira de minha mãe? Essas palavras foram pronunciadas há apenas meio século, mas chegam até nós de muito longe. A emoção que se sente ao ouvi-las decorre sobretudo de que elas nos revelam, com um frescor e uma espontaneidade incomparáveis, a imagem primordial da Terra-mãe. Encontra-se esta imagem em todas as partes do mundo, sob inúmeras formas e variantes. É a Terra Mater ou a Telus Mater, bem conhecida das religiões mediterrânicas, que dá nascimento a todos os seres. É a terra que cantarei, lê-se no hino homérico a terra, mãe universal de sólidas bases, avó venerável que nutre em seu solo tudo o que existe. É a ti que pertence o dar a vida aos mortais, bem como tomá-la de volta. E nas coéforas Esquilo glorifica a terra, que dá à luz todos os seres, nutre-os e depois recebe deles de novo o germe fecundo. O profeta Moala não nos diz de que maneira nasceram os homens da mãe telúrica, mas os mitos americanos revelam-nos como se passaram as coisas na origem, em illo tempore. Os primeiros homens viveram certo tempo no seio de sua mãe, isto é, no fundo da terra, em suas entranhas. Lá, nas profundezas telúricas, levavam uma vida meio humana, eram de certo modo embriões ainda imperfeitamente formados. É, pelo menos, o que afirmam os índios Lenni e Lenape ou Delaware, que habitavam outrora a Pensilvânia. Segundo seus mitos, o Criador, embora já tivesse preparado para eles, na superfície da terra, todas as coisas de que gozam atualmente, tinha decidido que os homens ficariam ainda algum tempo escondidos no ventre de sua mãe telúrica, para que se desenvolvessem melhor, para que amadurecessem. Outros mitos ameríndios falam de um tempo antigo em que a terra-mãe produzia os homens da mesma maneira como produz, em nossos dias, os arbustos e os caniços. A crença de que os homens foram paridos pela terra espalhou-se universalmente. Em várias línguas o homem é designado como aquele que nasceu da terra. Crê-se que as crianças vêm do fundo da terra, das cavernas, das grutas, das fendas, mas também dos mares, das fontes, dos rios. Sob a forma de lenda, superstição ou simplesmente metáfora, crenças similares sobrevivem ainda na Europa. Cada região, e quase cada cidade e aldeia, conhece um rochedo ou uma fonte que trazem as crianças. São os Kinderbrunnen, Kindertekebe, Gulbenkian, etc. Até entre os europeus de nossos dias sobrevive o sentimento obscuro de uma solidariedade mística com a terra natal. É a experiência religiosa da autoctonia, as pessoas sentem-se gente do lugar. E este sentimento de estrutura cósmica ultrapassa em muito a solidariedade familiar e ancestral. Ao morrer, deseja-se reencontrar a terra-mãe, ser enterrado no solo natal. Rasteja para a terra, tua mãe, diz o Rig Veda, X, 18, 10. Tu, que és terra, deito-te na terra, está escrito no Atharva Veda, X, 4, 48. Que a carne e os ossos voltem à terra, pronuncia-se durante as cerimônias funerárias chinesas. As inscrições sepulcrais romanas trazem o medo de ter as cinzas enterradas em outros lugares, e,
sobretudo, alegria de reintegrá-las à pátria, e que natus e que bitus est, Sil. V. 5595, aqui nasceu, aqui foi colocado, Bixitus est patriae, vi. 2885, e que conatus fuerat optans erat illo reverti, v. 1703, lá onde nasceu, para lá desejou regressar. O mipositio, deposição da criança no solo. Essa experiência fundamental, de que a mãe humana é apenas a representante da grande mãe telúrica, deu lugar a inúmeros costumes. Lembremos, por exemplo, o parto no chão, ao mipositio, ritual que se encontra, pelo menos em parte, em todos os lados do mundo, da Austrália à China, da África à América do Sul. Entre os gregos e os romanos, o costume desaparecerá na idade histórica, mas é possível que tenha existido num passado mais longínquo, certas estátuas das deusas do nascimento, Eleia, Damia, Alceia, representam-nas de joelhos, exatamente na posição da mulher que dá à luz no solo. Em textos demóticos egípcios, a expressão sentar-se no chão significava parir ou parto. É fácil compreender o sentido religioso desse costume. A geração e o parto são versões microcósmicas de um ato exemplar realizado pela Terra. A mãe humana não faz mais do que imitar e repetir este ato primordial da aparição da vida no seio da Terra. Por isso, a mãe humana deve colocar-se em contato direto com a Grande Mãe, a fim de se deixar guiar por ela na realização do grande mistério que é o nascimento de uma vida, para receber dela as energias benéficas e encontrar aí a proteção maternal. O costume de depor o recém-nascido no solo é ainda mais difundido. Em certos países da Europa ainda se costuma, hoje em dia, colocar a criança no chão, logo que esteja lavada e enfaixada. Em seguida, a criança é erguida pelo pai, de terra a tolher, em sinal de reconhecimento. Na China antiga, o moribundo, como recém-nascido, é deposto no solo. Para nascer ou morrer, para entrar na família viva ou na família ancestral, e para sair de uma ou outra, há um limiar comum, a terra natal. Quando se coloca sobre a terra o recém-nascido ou um moribundo, é a ela que cabe dizer se o nascimento ou a morte são válidos, se é necessário tomá-los como fatos consumados e regulares. O rito da deposição na terra implica a ideia de uma identidade substancial entre a raça e o solo. Essa ideia traduz-se, com efeito, pelo sentimento de autoctonia, o mais vivo que se pode captar nos primórdios da história chinesa. A ideia de uma aliança estreita entre uma região e seus habitantes é uma crença tão profunda que permaneceu no coração das instituições religiosas e do direito público. Da mesma forma que a criança é colocada no chão logo após o parto, a fim de que sua verdadeira mãe a legitime e lhe assegure uma proteção divina, também os moribundos, crianças e adultos, são depostos na terra. Este rito equivale a um novo nascimento. O enterro simbólico, parcial ou total, tem o mesmo valor mágico religioso que a imersão na água, o batismo. O doente regenera-se com esse ato, nasce de novo. A operação tem a mesma eficácia quando se trata de apagar uma falta grave ou curar uma doença do espírito, e esta última apresenta, para a coletividade, o mesmo perigo que o crime ou a doença somática. O pecador é colocado num túnel ou numa fossa aberta na terra, e quando ele sai diz-se que nasceu uma segunda vez, do seio de sua mãe. É por isso que, entre os escandinavos, se acredita que uma feiticeira pode ser salva da danação eterna se for enterrada viva e, sobre ela, semearem-se cereais, ceifando-se a colheita assim obtida. A iniciação comporta uma morte e uma ressurreição rituais. Assim, entre vários povos primitivos, o neófito é simbolicamente morto, enterrado numa fossa e coberto com folhagem. Quando se levanta do túmulo, é considerado um homem novo, pois foi parido pela segunda vez, e diretamente pela Mãe Cósmica. A mulher, a terra e a fecundidade. A mulher relaciona-se, pois,
Misticamente com a Terra, o dar à luz é uma variante, em escala humana, da fertilidade telúrica. Todas as experiências religiosas relacionadas com fecundidade e o nascimento têm uma estrutura cósmica. A sacralidade da mulher depende da santidade da terra. A fecundidade feminina tem um modelo cósmico, o da Terra Máter, da Mãe Universal. Em algumas religiões acredita-se que a Terra-mãe é capaz de conceber sozinha, sem o auxílio de um companheiro. Encontram-se ainda os traços dessas ideias arcaicas nos mitos. E partenogênese das deusas mediterrânicas. Segundo Hesíodo, a Terra, pariu Uranus, um ser igual a ela, capaz de cobrir inteiramente Teogonia, 126 ss. Outras deusas gregas também geraram sem ajuda dos deuses. É uma expressão mítica da autossuficiência e da fecundidade da Terra-mãe. A tais concepções míticas correspondem às crenças relativas à fecundidade espontânea da mulher e a seus poderes mágico-religiosos ocultos, que exercem uma influência decisiva na vida das plantas. O fenômeno social e cultural conhecido como matriarcado está ligado à descoberta da agricultura pela mulher. Foi a mulher a primeira a cultivar as plantas alimentares. Foi ela que, naturalmente, se tornou proprietária do solo e das colheitas. O prestígio mágico religioso e, consequentemente, o predomínio social da mulher tem um modelo cósmico, afigura-se a Terra-mãe. Em outras religiões, a criação cósmica, ou pelo menos sua realização, é o resultado de uma aerogamia entre o Deus Céu e a Terra-mãe. Este mito cosmogônico, bastante difundido, é encontrado sobretudo na Oceania da Indonésia à Micronésia mas também na Ásia, na África e nas duas Américas. Ora, como vimos, o mito cosmogônico é o mito exemplar por excelência, serve de modelo ao comportamento dos homens. É por isso que o casamento humano é considerado uma imitação da hierogamia cósmica. Eu sou o céu, proclama o marido na Bradaranya Upanishad, vi. 4, 20, tu és a terra. Já no Atharva Veda, 14, 2, 71, o marido e a mulher são assimilados ao céu e à terra. Dido celebra seu casamento com Enéas no meio de uma violenta tempestade. Eneida, 4, 16 ss. A união deles coincide com a dos elementos. O céu abraça sua esposa distribuindo a chuva fertilizante. Na Grécia, os ritos matrimoniais imitavam o exemplo de Zeus unindo-se secretamente com Hera. Pausanias, 2, 36, 2. Como era de esperar, o mito divino é o modelo exemplar da união humana. Mas há um outro aspecto importante, a estrutura cósmica do ritual conjugal e do comportamento sexual dos seres humanos. Para o homem não religioso das sociedades modernas, é difícil aprender essa dimensão cósmica e ao mesmo tempo sagrada da união conjugal. Mas, como já dissemos várias vezes, não se pode esquecer que, para o homem religioso das sociedades arcaicas, o mundo se apresenta carregado de mensagens. Por vezes, essas mensagens são cifradas, mas os mitos estão lá para ajudar o homem a decifrá-las. Conforme teremos ocasião de ver, a experiência humana, na sua totalidade, é suscetível de ser igualada à vida cósmica e, consequentemente, de ser santificada, pois o cosmos é a suprema criação dos deuses. A orgia ritual em favor das colheitas também tem um modelo divino, a aerogamia do Deus fecundador com a Terra-mãe. A fertilidade agrária é estimulada por um frenesi genésico ilimitado. De certo ponto de vista, a orgia corresponde à indiferenciação diante da criação. É por isso que certos cerimoniais do Ano Novo comportam rituais orgiásticos. A confusão social, a libertinagem e as saturnais simbolizam a regressão ao estado amorfo anterior à criação do mundo. Quando se trata de uma criação ao nível da vida vegetal, a encenação cosmológico-ritual se repete, pois a nova colheita equivale a uma nova criação. A ideia de renovação, presente nos rituais do Ano Novo,
em que se tratava ao mesmo tempo de renovação do tempo e da regeneração do mundo, é encontrada novamente nas encenações orgiásticas agrárias. Aqui também a orgia era uma regressão à noite cósmica, ao pré-formão, às águas, a fim de assegurar a regeneração total da vida e, por consequência, a fertilidade da terra e a opulência das colheitas. Simbolismo da árvore cósmica e cultos da vegetação. Como acabamos de ver, os mitos e os ritos da Terra-mãe exprimem sobretudo as ideias de fecundidade e riqueza. Trata-se de ideias religiosas, pois os múltiplos aspectos da fertilidade universal revelam, em suma, o mistério da geração, da criação da vida. Ora, a aparição da vida é, para o homem religioso, um mistério central do mundo. A vida vem de qualquer parte que não é este mundo e, finalmente, retira-se daqui de baixo e vai-se para o além, prolongando-se de maneira misteriosa num lugar desconhecido, inacessível à maior parte dos vivos. A vida humana não é sentida como uma breve aparição no tempo, entre dois nadas, é precedida de uma pré-existência e prolonga-se numa pós-existência. Muito pouco se conhece acerca desses dois estágios extraterrestres da vida humana, mas sabe-se pelo menos que eles existem. Para o homem religioso, portanto, a morte não põe um termo definitivo à vida, a morte não é mais do que uma outra modalidade da existência humana. Tudo isto, aliás, está cifrado nos ritmos cósmicos, basta que se decifre o que o cosmos diz por seus múltiplos modos de ser para se compreender o mistério da vida. Ora, uma coisa parece evidente, o cosmos é um organismo vivo, que se renova periodicamente. O mistério da inesgotável aparição da vida corresponde à renovação rítmica do cosmos. É por essa razão que o cosmos foi imaginado sob a forma de uma árvore gigante, o modo de ser do cosmos, e sobretudo sua capacidade infinita de se regenerar, é expresso simbolicamente pela vida da árvore. É preciso notar, porém, que não se trata de uma simples transposição de imagens da escala microcósmica para a escala macrocósmica. Como objeto natural, a árvore não podia sugerir a totalidade da vida cósmica, ao nível da experiência profana. Seu modo de ser não abrange o modo de ser do cosmos em toda a sua complexidade. Ao nível da experiência profana, a vida vegetal revela apenas uma sequência de nascimentos e mortes. E a visão religiosa da vida que permite decifrar outros significados no ritmo da vegetação, principalmente as ideias de regeneração, de eterna juventude, de saúde, de imortalidade. A ideia religiosa da realidade absoluta é simbolicamente expressa, entre tantas outras imagens, pela figura de um fruto miraculoso que confere, ao mesmo tempo, imortalidade, onisciência e onipotência e que é capaz de transformar os homens em deuses. A imagem da árvore não foi escolhida unicamente para simbolizar o cosmos, mas também para exprimir a vida, a juventude, a imortalidade, a sapiência. Além das árvores cósmicas, como Yggdrasil, da mitologia germânica, a história das religiões conhece árvores da vida, Mesopotâmia, da imortalidade, Ásia, Antigo Testamento, da sabedoria, Antigo Testamento, da juventude, Mesopotâmia, Índia, Irã, Ética. 29. Em outras palavras, a árvore conseguiu exprimir tudo que o homem religioso considera real e sagrado por excelência, tudo que ele sabe que os deuses possuem por sua própria natureza e que só raramente é acessível aos indivíduos privilegiados, os heróis e semideuses. É por isso que os mitos da busca da imortalidade ou da juventude ostentam uma árvore de frutos de ouro ou de folhagem miraculosa, que se encontra num país longínquo na realidade, no outro mundo, e que é guardada por monstros, grifos, dragões, serpentes. Aquele que deseja colher os frutos deve lutar com o monstro guardião e matá-lo, ou seja, submeter-se a uma prova iniciática de tipo heróico. O vencedor obtém pela violência a condição sobre-humana, quase divina, da eterna juventude, da invencibilidade e da onipotência.
É nesses símbolos de uma árvore cósmica, ou da imortalidade ou da ciência, que se exprimem com o máximo de força e clareza as valências religiosas da vegetação. Em outras palavras, a árvore sagrada ou as plantas sagradas revelam uma estrutura que não é evidente nas diversas espécies vegetais concretas. Conforme já salientamos, é a sacralidade que desvenda as estruturas mais profundas do mundo. O cosmos só se apresenta como uma cifra segundo uma perspectiva religiosa. É para o homem religioso que os ritmos da vegetação revelam o mistério da vida e da criação, e também da renovação, da juventude e da imortalidade. Poder-se-ia dizer que todas as árvores e plantas consideradas sagradas, por exemplo, o arbusto Svatiba, na Índia, devem sua condição privilegiada ao fato de encarnarem o arquétipo, a imagem exemplar da vegetação. Por outro lado, é o valor religioso que faz que uma planta seja cuidada e cultivada. Segundo alguns autores, todas as plantas cultivadas atualmente foram consideradas na origem plantas sagradas. Aquilo que se chama de cultos de vegetação não depende de uma experiência profana, naturista, em relação, por exemplo, com a primavera e a renovação da vegetação. É, pelo contrário, a experiência religiosa da renovação, recomeço, recriação, do mundo que precede e justifica a valorização da primavera como ressurreição da natureza. É o mistério da regeneração periódica do cosmos que fundou a importância religiosa da primavera. Aliás, nos cultos da vegetação, nem sempre é o fenômeno natural da primavera e da aparição da vegetação que importa, mas o sinal prenunciador do mistério cósmico. Grupos de jovens visitam cerimonialmente as casas da aldeia e mostram um ramo verde, um ramalhete de flores, uma ave. É o sinal da ressurreição iminente da vida vegetal, o testemunho de que o mistério se realizou, que a primavera não tardará a vir. A maior parte desses rituais tem lugar antes do fenômeno natural da primavera. Dessacralização da natureza. Já dissemos que, para o homem religioso, a natureza nunca é exclusivamente natural. A experiência de uma natureza radicalmente dessacralizada é uma descoberta recente, acessível apenas a uma minoria das sociedades modernas, sobretudo aos homens de ciência. Para o resto das pessoas, a natureza apresenta ainda um encanto, um mistério, uma majestade, onde se podem decifrar os traços dos antigos valores religiosos. Não há homem moderno, seja qual for o grau de sua religiosidade, que não seja sensível aos encantos da natureza. Não se trata unicamente dos valores estéticos, desportivos ou higiênicos concedidos à natureza, mas também de um sentimento confuso e difícil de definir, no qual ainda se reconhece a recordação de uma experiência religiosa degradada. Será interessante mostrar, com a ajuda de um exemplo preciso, as modificações e a deterioração dos valores religiosos da natureza. Procuramos este exemplo na China, e isso por duas razões. 1. Na China, como no Ocidente, a dessacralização da natureza é obra de uma minoria, principalmente de letrados. 2. Contudo, na China, como em todo o Extremo Oriente, esse processo de dessacralização nunca foi totalmente levado a cabo. A contemplação estética da natureza conserva ainda, mesmo para os letrados mais sofisticados, um prestígio religioso. Sabe-se que, a partir do século XVII, a decoração dos jardins com lagos tornou-se moda entre os letrados chineses. Eram lagos no meio dos quais se erguiam alguns rochedos com árvores anãs, flores e, muitas vezes, modelos em miniatura de casas, pagodes, pontes e figuras humanas. Chamavam-lhes montanhas em miniatura, em anamita, ou montanha artificial em sino-anamita. Notemos que até os nomes trazem um significado cosmológico. A montanha, conforme vimos, é um símbolo do universo. Mas esses jardins em miniatura, que se tornaram objeto de predileção para os estetas, tinham uma longa história, até mesmo uma pré-história,
na qual se revela um profundo sentimento religioso do mundo. Os antecedentes eram os lagos cuja água perfumada representava o mar e cuja cobertura sobrelevada figurava a montanha. A estrutura cósmica desses objetos é evidente. O elemento místico também estava presente, pois a montanha no meio do mar simbolizava as ilhas dos bem-aventurados, espécie de paraíso onde viviam os imortais toístas. Trata-se, pois, de um mundo à parte, um mundo em miniatura, que as pessoas instalavam em suas casas, em seus lares, para participar das forças místicas ali concentradas, de restabelecer, pela meditação, a harmonia com o mundo. A montanha era ornada de grutas, e o folclore das grutas desempenhou um papel importante na construção dos jardins em miniatura. As grutas são retiros secretos, morada dos imortais toístas e local das iniciações. Representam um mundo paradisíaco, e por esta razão sua entrada é difícil, simbolismo da porta estreita, do qual voltaremos a falar no capítulo seguinte. Mas todo este complexo, água, árvores, montanha, gruta que desempenharam um papel tão grande no toísmo, não era mais do que o desenvolvimento de uma ideia religiosa ainda mais antiga, a do local perfeito, quer dizer, completo, compreendendo um monte e um lago e retirado, local perfeito, pois ao mesmo tempo o mundo em miniatura e paraíso, fonte de beatitude e lugar de imortalidade. Ora, a paisagem perfeita, monte e lago era o lugar santo e memorial, onde na China, todas as primaveras, rapazes e moças se encontravam para entoar cantos rituais alternados e para jogos amorosos. Adivinham-se facilmente as valorizações sucessivas desse lugar santo primordial. Nos tempos mais antigos, era um espaço privilegiado, mundo fechado, santificado, onde rapazes e moças se reuniam periodicamente para participar dos mistérios da vida e da fecundidade cósmica. Os toístas retomaram o esquema cosmológico arcaico monte e lago, e elaboraram um complexo mais rico, montanha, lago, gruta, árvores, reduzido a uma escala menor, um universo paradisíaco em miniatura, carregado de forças místicas, pois retirado do mundo profano, e junto do qual os toístas se recolhiam e meditavam. A santidade do mundo fechado revela-se ainda nos lagos com água perfumada e cobertura que simbolizam o mar e as ilhas dos bem-aventurados. Este complexo servia também para a meditação, tal qual, no começo, os jardins em miniatura, antes que a moda dos letrados se apoderasse deles, no século XVII, para transformá-los em objetos de arte. É preciso enfatizar, porém, que jamais assistimos a uma total dessacralização do mundo, pois, no Extremo Oriente, o que se chama emoção estética conserva ainda, mesmo entre os letrados, uma dimensão religiosa. Mas o exemplo dos jardins em miniatura mostra-nos em que sentido e por que meio se opera a dessacralização do mundo. Basta que imaginemos o que uma emoção estética dessa ordem pode tornar-se numa sociedade moderna para compreendermos como a experiência da santidade cósmica pode rarefazer-se e transformar-se até se tornar uma emoção unicamente humana, por exemplo, a da arte pela arte. Outras serofanias cósmicas. Visto que era preciso que nos limitássemos, falamos aqui de apenas alguns aspectos da sacralidade da natureza, e tivemos de omitir um número considerável de hierofanias cósmicas. Assim, por exemplo, não pudemos falar dos símbolos e cultos solares ou lunares, nem do significado religioso das pedras e do papel religioso dos animais, etc. Cada um desses grupos de hierofanias cósmicas revela uma estrutura particular da sacralidade da natureza, ou, mais exatamente, uma modalidade do sagrado expressa por meio de um modo específico de existência no cosmos. Basta, por exemplo, analisar os diversos valores religiosos atribuídos às pedras, para que se compreenda o que as pedras, como hierofanias, podem revelar aos homens: o poder, a firmeza, a permanência. A hierofania da pedra é uma ontofania por excelência, antes de tudo,
A pedra mantém-se sempre a mesma, não muda, e impressiona o homem pelo que tem de irredutível e absoluto, desvendando-lhe, por analogia, a irredutibilidade e o absoluto do ser. Captado graças a uma experiência religiosa, o modo específico de existência da pedra revela ao homem o que é uma existência absoluta, para além do tempo, invulnerável ao devir. Do mesmo modo, uma análise rápida das múltiplas e variadas valorizações religiosas da Lua apresenta-nos tudo que os homens decifraram nos ritmos lunares. Graças às fases da Lua, quer dizer, ao seu nascimento, morte e ressurreição, os homens tomaram consciência de seu próprio modo de ser no cosmos e de suas possibilidades de sobrevivência ou renascimento. Graças ao simbolismo lunar, o homem religioso conseguiu aproximar amplos conjuntos de fatos, sem relação aparente entre si, e finalmente integrá-los num único sistema. É mesmo provável que a valorização religiosa dos ritmos lunares tenha possibilitado a realização das primeiras grandes sínteses antropocósmicas dos primitivos. Graças ao simbolismo lunar, foi possível relacionar e estabelecer correspondências entre fatos tão heterogêneos como o nascimento, o devir, a morte, a ressurreição, as águas, as plantas, a mulher, a fecundidade, a imortalidade, as trevas cósmicas, a vida pré-natal e existência além túmulo, seguida de um renascimento de tipo lunar, luz saindo das trevas, a tesselagem, o símbolo do fio da vida, o destino, a temporalidade, a morte, etc. Em geral, a maior parte das ideias de ciclo, dualismo, polaridade, oposição, conflito, mas também de reconciliação dos contrários, de coincidente e opositor foram descobertas e precisadas graças ao simbolismo lunar. Pode-se falar de uma metafísica da Lua, no sentido de um sistema coerente de verdades relativas ao modo de ser específico dos vivos, a tudo o que, no cosmos, participa da vida, quer dizer, do devir, do crescimento e do decrescimento, da morte e da ressurreição. Pois não se pode esquecer que a Lua revela ao homem religioso não somente a ligação indissolúvel entre a morte e a vida, mas também, e sobretudo, que a morte não é definitiva, que é sempre seguida de um novo nascimento. A Lua valoriza religiosamente o devir cósmico e reconcilia o homem com a morte. O Sol, ao contrário, revela um outro modo de existência, não participa do devir, embora em constante movimento. O Sol permanece imutável, sua forma é sempre a mesma. As serofanias solares traduzem os valores religiosos da autonomia e da força, da soberania, da inteligência. É por isso que, em algumas culturas, assistimos a um processo de solarização dos seres supremos. Como vimos, os deuses celestes tendem a desaparecer da atualidade religiosa, mas em certos casos sua estrutura e seu prestígio sobrevivem ainda nos deuses solares, sobretudo nas civilizações altamente elaboradas, que desempenharam um papel histórico importante: Egito, Oriente Helenístico, México. Um grande número de mitologias heróicas é de estrutura solar. O herói é assimilado ao Sol, como este. O herói luta contra as trevas, desce ao reino da morte e sai vitorioso. Aqui, as trevas já não são, como nas mitologias lunares, um dos modos de ser da divindade, simbolizando, ao contrário, tudo o que Deus não é, portanto o adversário por excelência. As trevas já não são valorizadas como uma fase necessária à vida cósmica, da perspectiva da religião solar. As trevas opõem-se à vida, às formas e à inteligência. As epifanias luminosas dos deuses solares tornam-se, em certas culturas, o sinal da inteligência. A assimilação Sol e inteligência chegou a tal ponto que as teologias solares e sincretistas do fim da antiguidade se transformaram em filosofias nacionalistas. O Sol é proclamado a inteligência do mundo, e Macróbio identifica no Sol todos os deuses do mundo greco-oriental, de Apolo e Júpiter até Osíris, Horus e Adonis, Saturnais, Caps. 17 a 23.
No Tratado sobre o Sol Rei, do imperador Juliano, assim como no Hino ao Sol, de Proclo, as serofanias solares dão lugar a ideias, e a religiosidade desaparece quase completamente na sequência desse longo processo de racionalização. Essa dessacralização das serofanias solares inscreve-se entre tantos outros processos similares, graças aos quais o cosmos inteiro acaba por ser esvaziando de seus conteúdos religiosos. Mas, conforme já dissemos, a secularização definitiva da natureza é coisa adquirida apenas para um número limitado de modernos, aqueles desprovidos de qualquer sentimento religioso. Apesar das mudanças profundas e radicais que o cristianismo trouxe na valorização religiosa do cosmos e da vida, ele não as rejeitou. O escritor cristão Leon Bloy comprova que a vida cósmica, em sua totalidade, ainda pode ser sentida como cifra da divindade, ao escrever: quer a vida esteja nos homens, nos animais ou nas plantas, é sempre a vida, e quando vem o minuto, o ponto imperceptível que chamamos morte, é sempre Jesus que se retira, quer se trate de uma árvore ou de um ser humano. Capítulo 4. Existência humana e vida santificada. Existência aberta ao mundo. O objetivo último do historiador das religiões é compreender, e tornar compreensível aos outros, o comportamento do homo religiosus e seu universo mental. A empresa nem sempre é fácil. Para o inundo moderno, a religião como forma de vida e concepção do mundo confunde-se com o cristianismo. No melhor dos casos, um intelectual ocidental, com certo esforço, tem algumas probabilidades de se familiarizar com a visão religiosa da antiguidade clássica e mesmo com algumas das grandes religiões orientais, como, por exemplo, o hinduísmo ou o confucionismo. Mas esse esforço de alargar seu horizonte religioso, por mais louvável que seja, não o leva muito longe. Com a Grécia, a Índia, a China, o intelectual ocidental não ultrapassa a esfera das religiões complexas e elaboradas, que dispõem de uma vasta literatura sacra. Conhecer uma parte dessa literatura sacra, familiarizar-se com algumas mitologias e teologias orientais ou do mundo clássico, não é ainda suficiente para conseguir compreender o universo mental do homo religiosus. Essas mitologias e teologias encontram-se já excessivamente marcadas pelo longo trabalho dos letrados, embora, propriamente falando, não constituam religiões do livro como é o caso do judaísmo, do zoroastrismo, do cristianismo, do islamismo, possuem livros sagrados. A Índia, a China, ou, pelo menos, sofreram a influência de autores de prestígio, por exemplo, na Grécia, Homero. Para se obter uma perspectiva religiosa mais ampla, é mais útil familiarizar-se com o folclore dos povos europeus, em suas crenças, costumes e comportamento perante a vida e a morte. Ainda podemos reconhecer numerosas situações religiosas arcaicas. Estudando-se as sociedades rurais europeias, pode-se compreender o mundo religioso dos agricultores neolíticos. Em muitos casos, os costumes e as crenças dos camponeses europeus representaram um estado de cultura mais arcaico do que aquele testemunhado pela mitologia da Grécia clássica. É verdade que a maior parte das populações rurais da Europa foi cristianizada há mais de um milênio. Mas elas conseguiram integrar ao seu cristianismo uma grande parte de sua herança religiosa pré-cristã, de uma antiguidade imemorial. Seria inexato supor que, por esta razão, os camponeses da Europa não são cristãos. É preciso, porém, reconhecer que a religiosidade deles não se reduz às formas históricas do cristianismo, que conserva ainda uma estrutura cósmica quase inteiramente perdida na experiência dos cristãos das cidades. Pode-se falar de unicristianismo primordial, ahistórico. Ao se cristianizarem, os agricultores europeus integraram à sua nova fé a religião cósmica que conservavam desde a pré-história. Entretanto, para o historiador das religiões desejoso de compreender e fazer compreender a totalidade das situações existenciais do homo religiosus, o problema é mais complexo.
Para lá das fronteiras das culturas agrícolas estende-se todo um mundo, o mundo verdadeiramente primitivo dos pastores nômades, dos caçadores totemistas, das populações ainda no estágio da caça miúda e da colheita. Para conhecer o universo mental do homo religiosus é preciso ter em conta, sobretudo, os homens dessas sociedades primitivas. Ora, o comportamento religioso deles parece-nos, hoje, excêntrico, se não francamente aberrante, e, em todo caso, muito difícil de compreender. Mas o único meio de compreender um universo mental alheio é situar-se dentro dele, no seu próprio centro, para alcançar, a partir daí, todos os valores que esse universo comanda. O primeiro fato com que deparamos ao adotar a perspectiva do homem religioso das sociedades arcaicas é que o mundo existe porque foi criado pelos deuses, e que a própria existência do mundo quer dizer alguma coisa, que o mundo não é mudo nem opaco, que não é uma coisa inerte, sem objetivo e sem significado. Para o homem religioso, o cosmos vive e fala. A própria vida do cosmos é uma prova de sua santidade, pois ele foi criado pelos deuses e os deuses mostram seus homens por meio da vida cósmica. É por essa razão que, a partir de um certo estágio de cultura, o homem se concebe como um microcosmos. Ele faz parte da criação dos deuses, ou seja, em outras palavras, ele reencontra em si mesmo a santidade que reconhece no cosmos. Segue-se daí que sua vida é assimilada à vida cósmica, como obra divina, esta se torna a imagem exemplar da existência humana. Vimos, por exemplo, que o casamento é valorizado como uma hierogamia entre o céu e a terra. Entre os agricultores, porém, a correspondência terra-mulher é ainda mais complexa. A mulher é assimilada à gleba, as sementes ao sêmen viril e o trabalho agrícola à união conjugal. Esta mulher veio como um terreno vivo, semeai nela, homens, a semente, está escrito no Atharva Veda, 14, 2, 14. Vossas mulheres são como campos para vós Corão, 11, 225. Uma rainha estéril lamenta-se, sou como um campo onde nada cresce. Num hino do século XII, a Virgem Maria é glorificada como terra nora arabilis quae fructum parturit. Tentemos compreender a situação existencial daquele para quem todas essas correspondências são experiências vividas e não simplesmente ideias. É evidente que sua vida possui uma dimensão a mais, não é apenas humana, é ao mesmo tempo cósmica, visto que tem uma estrutura transhumana. Poder-se-ia chamá-la uma existência aberta, porque não é limitada estritamente ao modo de ser do homem. Sabemos, aliás, que o primitivo situa seu próprio modelo a atingir no plano transhumano revelado pelos mitos. A existência do homo religiosus, sobretudo do primitivo, é aberta para o mundo, vivendo. O homem religioso nunca está sozinho, pois vive nele uma parte do mundo. Mas não se pode dizer, como Hegel, que o homem primitivo está enterrado na natureza, que ele não se reencontrou ainda como distinto da natureza, como ele mesmo. O hindu que, abraçando sua esposa, proclama que ela é a terra e ele é o céu, está ao mesmo tempo plenamente consciente da humanidade dele e de sua esposa. O agricultor austroasiático que designa com o mesmo vocábulo, lac, o falho e enxado e que, como tantos outros cultivadores, assimila os grãos ao sêmen viril, sabe muito bem que a enxada é um instrumento que ele fabricou para si que, ao trabalhar o campo, efetua um trabalho agrícola que exige um certo número de conhecimentos técnicos. Em outras palavras, o simbolismo cósmico junta um novo valor a um objeto ou uma ação, sem com isso prejudicar seus valores próprios imediatos. Uma existência aberta para o mundo não é uma existência inconsciente, enterrada na natureza. A abertura para o mundo permite ao homem religioso conhecer-se conhecendo o mundo, e esse conhecimento é precioso para ele porque é um conhecimento religioso, refere-se ao ser. Santificação da vida. O exemplo que acabamos de citar ajuda-nos a compreender a perspectiva do homem das sociedades arcaicas. Para ele,
A vida como um todo é suscetível de ser santificada. São múltiplos os meios por que se obtém a santificação, mas o resultado é quase sempre o mesmo. A vida é vivida num plano duplo, desenrola-se como existência humana e, ao mesmo tempo, participa de uma vida transhumana, a do cosmos ou dos deuses. É provável que, num passado muito longínquo, todos os órgãos e experiências fisiológicas do homem, bem como todos os seus gestos, tivessem um significado religioso. Isto porque todos os comportamentos humanos foram fundados pelos deuses ou pelos heróis civilizadores em illo tempore. Estes fundaram não somente os diversos trabalhos e as diversas formas de se alimentar, fazer amor, exprimir-se etc., mas até os gestos aparentemente sem importância. No mito dos australianos Caradjeri, os dois heróis civilizadores adotaram uma posição especial para urinar, e os Caradjeri ainda hoje imitam esse gesto exemplar. É inútil lembrar que não há nenhuma correspondência semelhante ao nível da experiência profana da vida. Para o homem religioso, todas as experiências vitais, tanto a sexualidade como a alimentação, o trabalho como o jogo, foram dessacralizadas. Isto quer dizer que todos os atos fisiológicos foram desprovidos de significado espiritual, desprovidos portanto da dimensão verdadeiramente humana. Mas, além do significado religioso que se atribui aos atos fisiológicos como imitação de modelos divinos, os órgãos e suas funções foram valorizados religiosamente por sua assimilação às diversas regiões e fenômenos cósmicos. Já citamos um exemplo clássico, a mulher assimilada à Guleba e à Terra-mãe, o ato sexual assimilado à hierogamia céu-terra e à semeadura agrícola. Mas é enorme o número de correspondências entre o homem e o universo. Algumas delas parecem impor-se espontaneamente ao espírito, como, por exemplo, a do olho ao sol, ou dos dois olhos ao sol e à lua, ou a da caixa craniana à lua cheia, ou ainda a assimilação dos sopros aos ventos, dos ossos às pedras, dos cabelos às ervas etc. Mas o historiador das religiões encontra outras assimilações que pressupõem um simbolismo mais elaborado, todo um sistema de correspondências micro-macrocósmicas. Assim, por exemplo, a assimilação do ventre ou da matriz à gruta, dos intestinos aos labirintos, da respiração à tesselagem, das veias e artérias ao sol e à lua, da coluna vertebral ao axis mundi etc. Evidentemente, todas essas correspondências entre o corpo humano e o macrocosmos não são encontradas entre os primitivos. Certos sistemas de correspondência homem-universo só nas grandes culturas foram completamente elaborados: Índia, China, Oriente Próximo Antigo, América Central. Seu ponto de partida, porém, encontra-se já nas culturas arcaicas. Entre os primitivos, surgem sistemas de homologia antropocósmica de extraordinária complexidade, que demonstram uma capacidade inesgotável de especulação. É o caso, por exemplo, dos Dogons da África Ocidental Francesa. Ora, essas correspondências antropocósmicas interessam-nos principalmente porque são as cifras das diversas situações existenciais. Dizíamos que o homem religioso vive num mundo aberto e que, por outro lado, sua existência é aberta para o mundo. Isto é o mesmo que dizer que o homem religioso é acessível a uma série infinita de experiências que poderiam ser chamadas de cósmicas. Tais experiências são sempre religiosas, pois o mundo é sagrado. Para chegar a compreendê-las, é preciso ter em mente que as principais funções fisiológicas são suscetíveis de se transformar em sacramentos. Come-se ritualmente, e a alimentação é diversamente valorizada segundo as diferentes religiões e culturas. Os alimentos são considerados sagrados, ou um dom da divindade, ou uma oferenda aos deuses do corpo, como é o caso, por exemplo, na Índia. A vida sexual, como vimos, também é ritualizada e, por consequência, assimilada aos fenômenos cósmicos, chuvas, semeadura, e aos atos divinos, hierogamia céu-terra. Por vezes, o casamento é valorizado num plano triplo: individual,
social e cósmico. Por exemplo, entre os Omaha, a aldeia é dividida em duas metades, chamadas respectivamente céu e terra. Os casamentos só podem ser realizados entre as duas metades isógamas, e a cada novo casamento repete-se o meros gamos primordial, a união entre a terra e o céu. Essas correspondências antropocósmicas, e sobretudo a sacramentalização da vida fisiológica que se segue, conservaram toda a sua vitalidade mesmo nas religiões altamente evoluídas. Para nos limitarmos a um só exemplo, lembremos que a união sexual, como ritual, atingiu um prestígio considerável no tantrismo indiano. A Índia mostra-nos com exuberância como um ato fisiológico pode ser transformado em ritual e como, passada a época ritualista, o mesmo ato pode ser valorizado como uma técnica mística. A exclamação do esposo na Bradharaniaka Upanishad: "Eu sou o céu, tu és a terra", segue-se a transfiguração prévia de sua esposa no altar do sacrifício védico, vi. 4.3. No tantrismo, porém, a mulher acaba por encarnar Prakriti, a natureza, e a deusa cósmica, Shakti, ao passo que o macho se identifica com Shiva, o espírito puro, imóvel e sereno. A união sexual, Maituna, é antes de tudo uma integração desses dois princípios, a natureza, a energia cósmica e o espírito. Conforme exprime um texto tântrico, a verdadeira união sexual é a união da Shakti Suprema com o espírito humano. As outras só representam relações carnais com as mulheres. Kularnava Tantra 6, 111.112. Já se não trata de um ato fisiológico, asas de um rito místico, o homem e a mulher já não são seres humanos, mas seres desligados e livres como os deuses. Os textos tântricos sublinham infatigavelmente que se trata de uma transfiguração da experiência carnal. Pelos mesmos atos que fazem arder no inferno certos homens durante milhões de anos, o yogi obtém sua salvação eterna. A Bradharaniaka Upanishad, v. 14.8, já afirma: aquele que sabe isso, seja qual for o pecado que pareça cometer, é puro, limpo, sem velhice, imortal. Em outras palavras, aquele que sabe dispõe de uma experiência totalmente diferente da experiência do profano. Quer dizer que toda experiência humana é suscetível de ser transfigurada, vivida num outro plano, o transhumano. O exemplo indiano mostra-nos a que refinamento místico pode chegar a sacramentalização dos órgãos e da vida fisiológica, sacramentalização amplamente atestada em todos os níveis arcaicos de cultura. Acrescentemos que a valorização da sexualidade como meio de participar do sagrado, ou, no caso da Índia, de obter o estado supra-humano da liberdade absoluta, não é isenta de perigos. Na própria Índia, o tantrismo deu ocasião a cerimônias aberrantes e infames. Aliás, no mundo primitivo, a sexualidade ritual foi acompanhada de inúmeras formas orgiásticas. Contudo, o exemplo conserva seu valor sugestivo, pois nos revela uma experiência que não é mais acessível numa sociedade desacralizada, a experiência de uma vida sexual santificada. Corpo casa cosmos. Vimos que o homem religioso vive num cosmos aberto e que está aberto ao mundo. Isto quer dizer, a. que está em comunicação com os deuses, b. que participa da santidade do mundo. Que o homem religioso só consegue viver num mundo aberto, tivemos ocasião de constatar ao analisar a estrutura do espaço sagrado. O homem deseja situar-se num centro, lá onde existe a possibilidade de comunicação com os deuses. Sua habitação é um microcosmos, e também seu corpo. A correspondência corpo-casa-cosmos impõe-se desde muito cedo. Insistamos um pouco neste exemplo, pois ele nos mostra em que sentido os valores da religiosidade arcaica são suscetíveis de ser reinterpretados pelas religiões, até mesmo pelas filosofias ulteriores. O pensamento religioso indiano utilizou abundantemente a correspondência tradicional casa-cosmos-corpo humano, e compreende-se por que, como cosmos, o corpo é, em última instância, uma situação,
um sistema de condicionamentos que se assume. A coluna vertebral é assimilada ao pilar cósmico, Skanaba, ou à montanha Meru. Os sopros são identificados aos ventos, umbigo ou coração ao centro do mundo, etc. Mas a correspondência se faz também entre o corpo humano e o ritual em seu conjunto. O lugar do sacrifício, os utensílios e os gestos sacrificiais são assimilados aos diversos órgãos e funções fisiológicas. O corpo humano, assimilado ritualmente ao cosmos ou ao altar védico, que é uma imago mundi, é também assimilado a uma casa. Um texto de Atharva fala do corpo como de uma casa com uma coluna e 9 portas. Goraksha Shataka, 14. Em resumo, ao se instalar conscientemente na situação exemplar a que está de certo modo predestinado, o homem se cosmiza. Em outras palavras, ele reproduz, em escala humana, o sistema dos condicionamentos recíprocos e dos ritmos que caracteriza e constitui o mundo, que define, em suma, todo o universo. A correspondência também atua no sentido contrário. O templo ou casa, por sua vez, são considerados como um corpo humano. O olho da cúpula é um termo frequente em várias tradições arquitetônicas. É importante, contudo, enfatizar que cada uma dessas imagens equivalentes, cosmos, casa, corpo humano, apresenta ou pode apresentar uma abertura superior que possibilita a passagem para um outro mundo. O orifício superior de uma torre indiana tem, entre outros nomes, o de Brahmarendra. Ora, este termo designa a abertura que se encontra no alto do crânio e que desempenha um papel capital na yoga tântrica. É por aí também que se desprende a alma no momento da morte. Lembremos, a este propósito, o costume de quebrar o crânio dos yogis mortos para facilitar a saída da alma. Esse costume indiano tem sua réplica nas crenças disseminadas pela Europa e Ásia, de que a alma do morto sai pela chaminé, orifício de fumaça, ou pelo telhado, principalmente pela parte do teto que se encontra acima do ângulo sagrado. Em caso de agonia prolongada, retira-se uma ou várias pranchas do teto, ou chega a si mesmo a despedaçá-lo. O significado deste costume é evidente: a alma se desliga mais facilmente do corpo se a outra imagem do corpo cosmos, que é a casa, for fraturada em sua parte superior. É claro que todas essas experiências são inacessíveis ao homem religioso, não somente porque, para este, a morte foi desacralizada, mas também porque já não vive num cosmos propriamente dito e já não se dá conta de que ter um corpo e instalar-se numa casa equivale a assumir uma situação existencial. É notável que o vocabulário místico indiano tenha conservado a correspondência ao homem-casa, sobretudo a assimilação do crânio ao teto ou à cúpula. A experiência mística fundamental, quer dizer, a superação da condição humana, é expressa por uma imagem dupla, a rotura do telhado e o voo nos ares. Os textos budistas falam dos aratis que voam pelos ares quebrando o teto do palácio, que, voando por sua própria vontade, quebram e atravessam o teto da casa e vão pelos ares, etc. Essas fórmulas podem ser interpretadas de duas maneiras. No plano da experiência mística, trata-se de um êxtase e, portanto, do voo da alma pelo Brahmarandara. No plano metafísico, trata-se da abolição do mundo condicionado. Mas os dois significados do voo dos aratis exprimem a ruptura de nível ontológico e a passagem de um modo de ser a outro, ou, mais exatamente, a passagem da existência condicionada a um modo de ser não condicionado, quer dizer, de perfeita liberdade. Na maior parte das religiões arcaicas, o voo significa o acesso a um modo de ser sobre-humano, Deus, mágico, espírito, em última instância a liberdade de se mover à vontade, portanto uma apropriação da condição do espírito. Para o pensamento indiano, o arati que rompe o teto da casa e voa pelos ares ilustra, de maneira figurada, que ele transcendeu o cosmos e alcançou um modo de ser paradoxal, impensável até, o da liberdade absoluta, seja qual for o nome que lhe deem, nirvana, asamskrita, samadhi, saja, etc.
No plano mitológico, o gesto exemplar da transcendência do mundo é ilustrado por Buda, ao proclamar que quebrou o ovo cósmico, a concha da ignorância e que atingiu a bem-aventurada, a universal dignidade de Buda.